Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 13 de novembro. Vamos mais um estudo da lição. Hoje, o título da lição é Esperança Além desta Vida. Você tem esperança além desta vida? Hoje nós vamos estudar esta lição para entender que esperança é essa. Um historiador chamado Heródoto, historiador grego, que viveu em 485 a 425 a.C., escreveu o seguinte: sobre uma tribo em que, quando alguém nascia, começava um período de luto, pois eles previam o sofrimento que a criança enfrentaria na fase adulta. Parece um ritual estranho, mas há lógica nele. Milênios depois do início do século XX, um anúncio nos Estados Unidos dizia: para que viver se você pode ser enterrado por $10? Uma pergunta. A vida pode ser difícil, mesmo que acreditemos em Deus e na eternidade. Imagine, porém, quão difícil é para os que não têm esperança de nada, além desta curta e conturbada existência. Muito se fala sobre a falta de sentido da existência, uma vez que não apenas morremos, mas temos a percepção de que vamos morrer. Essa percepção torna a vida aparentemente insignificante e vazia. Um pensador se referiu aos seres humanos como nada além de pedaços de carne estragada e ossos em desintegração. Bastante macabro, porém, é difícil argumentar contra a lógica. Em contraste com isso, temos a promessa da vida eterna. Essa esperança está em Jesus, na sua morte e ressurreição, que é oferecido. Caso contrário, o que nos restaria? Ou seja, se a gente não tivesse essa esperança de ressurreição e vida eterna, a morte para a gente seria o fim, não é isso? De cada um de nós. Bom, lá em 1 Coríntios, gostaria que vocês meditassem lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 a 19. E a gente vai responder essa pergunta ao decorrer da lição. Segundo Paulo, qual é a relação entre a ressurreição de Cristo e a esperança da nossa própria ressurreição? Então, Paulo foi claro. Nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. E se os mortos não ressuscitam, significa que Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que aconteceu? O que ocorre? É vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, se a morte de Cristo não aconteceu para a remissão dos nossos pecados, e se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Em outras palavras, quando morremos, permanecemos mortos para sempre. E, portanto, tudo é sem sentido. Paulo afirma isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Os dias da nossa vida, como vem falando lá em Salmo 90, verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80 anos. Ou seja, se nós praticarmos os princípios de saúde aí, né? Não contaminarmos o nosso corpo com coisas que o próprio Deus, né, pediu para que a gente não se contaminasse através dos princípios de saúde, nós podemos prolongar aí a nossa existência, né, a mais um pouquinho, não é isso? Ellen White, lá em Filhos e Filhas de Deus, na página 349, ele fala assim: o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Nós possamos buscar esse céu diariamente na nossa vida, né? Bom, então nós vimos que a lição responde: se Cristo ressuscitou, também seremos ressuscitados, não é isso? Bom,
nossa esperança é preciosa na ressurreição e na vida eterna. Agora, por que devemos perseverar? Pela graça de Deus. Deus deu a sua vida, deu seu Filho, né? Para que possamos ter esperança. Deu seu Filho para que possamos ter esperança na ressurreição e na vida eterna. Que você e eu possamos, a cada dia, né, morrer por nosso eu, focar em Jesus, ser fiel aos seus princípios, né? Esperar aquele grande dia, quando Jesus vai vir buscar os seus, aqueles que dormem no Senhor e aqueles que por ocasião da sua volta estiverem ainda vivos, né? Para serem arrebatados para o céu, para viver uma vida melhor, onde não haverá mais morte, mais choro, teremos uma vida melhor. Essa é a nossa esperança, a esperança da ressurreição e da vida eterna. Que você possa focar nisso diariamente na sua vida. Medite na palavra de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, deixe Ele dirigir. A esperança, essa é a nossa esperança, essa deve ser a sua e a minha esperança. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo. Eu me desejo uma oração. Amém.